o efecto do observador y la maleabilidade de la realidade. Durante décadas, la ciência creyó que o universo funcionava como uma máquina precisa, indiferente a quem la observara. Sin embargo, a comienzos do século XX, o experimento aparentemente simple sacudió los cimientos de la física moderna, o experimento de la doble rendija. Quando los científicos dispararam partículas subatômicas através de duas pequenas aberturas, descobriram algo inquietante. Se ser observadas, las partículas se comportavam como ondas, criando patrones de interferência. Pero quando alguém tentava observá-las, las partículas decidiam comportar-se como matéria sólida. La realidade cambiava solo por o acto de observar. Este fenômeno, conhecido como o efecto do observador, plantea uma pergunta incômoda. La realidade existe independentemente de nós outros? O necessita de nuestra consciência para tomar forma? Em termos quânticos, antes de ser observada, uma partícula existe em múltiplos estados ao mesmo tempo. Solo quando se observa, essas infinitas possibilidades colapsam em uma sola realidade concreta. Agora traslademos esta ideia ao mundo cotidiano. Cada pensamento que tienes, cada expectativa, cada crença, poderia estar funcionando como esse observador silencioso? Talvez no solo percebimos la realidade. Talvez la estamos selecionando constantemente entre infinitas probabilidades. Desde uma perspectiva espiritual, antiguas tradições se hablaban de esto mucho antes de que existieran los aceleradores de partículas. O budismo, por exemplo, ensena que la mente dá forma à la experiência. O hermetismo afirma, todo é mente. Hoy, la física quântica parece estar tocando essa mesma puerta, pero com equações. La realidade, entonces, não seria algo fijo. Seria maleável, sensível e viva. Uma espécie de campo de possibilidades esperando ser ativado. Tu, consciente ou participas ativamente em esse processo. Cada pensamento repetido, cada emoção sostenida, poderia estar inclinando la balança hacia uma versão específica de la realidade. La pergunta inquietante não é se criamos nuestra realidade, sino que tipo de realidade estamos criando sem dar-nos conta. Entrelaçamento quântico, hilos invisíveis de interconexão. Albert Einstein lulamó ação fantasmagórica à distância, quasi com desdém. O entrelaçamento quântico desafia todo o que creemos saber sobre espaço y tempo. Dos partículas que interactuado podem quedar conectadas de tal forma que se importar la distância que las separe, câmbio em uma afecta instantaneamente a la outra. No há sinal viajando. No há tempo de espera. Simplesmente ocorre. Este fenômeno, comprovado repetidamente em laboratórios, rompe a ideia de que estamos separados uns de outros. A nível quântico, a separação é uma ilusão. Todo está conectado em uma rede invisível de informação. Agora surge uma pergunta aún mais provocadora. Se as partículas podem permanecer conectadas, por que não a consciência? Alguns científicos y filósofos propõem a existência de campo universal de informação, uma espécie de oceano quântico onde todo está registrado y conectado. Em este campo, a mente não seria subproduto do cérebro, sino participante ativo. Desde esta perspectiva, cada pensamento que emites poderia ser uma vibração, uma sinal enviada a esse campo. No como magia, sino como física aún no completamente compreendida. Las tradições espirituales hablan desde hace milênios de la unidade, de que todos somos uno. La física moderna, curiosamente, parece estar alcançando essa mesma conclusão por outro caminho. Esto explicaria fenômenos como la intuição, las coincidências significativas, ou la sensação inexplicável de conexão com outras personas. Talvez no chão em simples casualidades, sino manifestações de sistema profundamente interconectado. Se todo está entrelaçado, então tus pensamentos não terminam em tu cabeça. Se propagam, influem, resuenam. Quizás, em algum nível, contribuem a dar forma a realidades muito mais amplias de lo que imaginamos. Realidades paralelas. Cada eleição cria uma nova linha de tempo? La interpretação de los muchos mundos de la mecânica quântica propõe algo tão fascinante como perturbador. Cada vez que ocorre evento quântico com múltiplos resultados possíveis, o universo se divide. Todas as possibilidades ocorrem, pero em universos diferentes. No elegimos uma opção y, descartamos las demais. Todas sucedem, pero nós outros seguimos solo uma linha. Se esto é certo, então cada decisão que tomas poderia estar generando realidades paralelas. Em uma digiste que sim, em outra digiste que não. Em uma tomaste esse caminho,
em outra giraste em direção oposta. Esta ideia, lejos de ser solo ciência ficção, é considerada seriamente por físicos teóricos. Y quando la combinamos com la consciência. O panorama se vuelve aún mais intrigante. Y se nuestra atenção y enfoque determinam que a linha do tempo experimentamos. Talvez nos saltamos entre universos, pero se nos alineamos com determinadas versões de la realidade, versões que coincidem com nosso estado mental, emocional y energético. Esto explicaria por que dos personas podem viver situações completamente diferentes em circunstâncias aparentemente similares. La noção de cambiar la linha do tempo deixa de ser fantasia y se convierte em uma metáfora poderosa, ao cambiar tus pensamentos, emoções y decisões, accedes a outra versão de la realidade disponível para ti. O multiverso, entonces, não estaria fora de nós outros, sino ocorrendo através de nós outros. O arquiteto divino interior, manifestação consciente. Se a realidade é campo de possibilidades y la consciência atua como selector, então surge uma ideia revolucionária: nós somos espectadores passivos? Sino arquitetos ativos de nossa experiência. La manifestação consciente não implica controlar o universo, sino alinear-se com ele. Estudos em neurociência mostram que o cérebro não distingue claramente entre uma experiência real y uma intensamente imaginada. Las emoções associadas a uma visualização podem generar respostas físicas reais. Quando combinamos intenção clara, emoção coerente y enfoque sostenido, criamos uma sinal poderosa. Alguns lo llaman lei de atração, outros coerência quântica. O nome importa menos que o princípio. La mente enfocada influi em la realidade experimentada. Existem inumeráveis relatos de pessoas que transformaram sua vida ao cambiar seu diálogo interno, suas crenças profundas y sua relação com o presente. Ao que a ciência tradicional los classifique como anecdóticos, sua repetição é difícil de ignorar. Manifestar não é desejar passivamente. É participar conscientemente em o processo criativo de la realidade. É assumir responsabilidade. Eso pode ser aterrador, o profundamente liberador. Viver em modo quântico, integrando o poder criativo. Viver uma vida quântica não significa abandonar la lógica, sino ampliá-la. Significa entender que tus pensamentos não são inofensivos, que tus emoções são energia em movimento y que tua atenção é uma ferramenta criativa. Práticas como a visualização consciente, as afirmações com emoção, a meditação y la presença plena no são rituais vácios. São formas de treinar a mente para interactuar com a realidade de maneira mais intencional. Quando te vuelves consciente de tu papel como co-criador, também lega a responsabilidade, e não puedes culpar unicamente ao mundo externo. Pero ao mesmo tempo, recuperas o poder de elegir de novo. Cada momento é uma bifurcação. Cada pensamento, uma semila. Cada emoção, um amplificador. O lamado final, tus realidades paralelas te estão esperando. Quizás la maior revelação de la consciência quântica no si científica, sino existencial. Não estás atrapado em uma sola versão de la vida. Existem múltiplas possibilidades disponíveis agora mesmo. La pergunta não é se puedes criar outra realidade. La pergunta é te atreves a assumir esse poder? Talvez o verdadeiro mistério no seu universo, sino la consciência que lo observa. Essa consciência eres tu. O universo te observa de regresso. A lo largo de este viagem por la consciência quântica, uma verdade emerge com força silenciosa. La realidade não é cenário rígido donde simplesmente actuamos, sino campo vivo que responde, se adapta y se transforma em ressonância com nossa consciência. La física quântica e o misticismo ancestral y la experiência humana parecem converger em um mesmo ponto inquietante y poderoso. No solo habitamos o universo, participamos ativamente em sua criação. Cada pensamento sostenido, cada emoção cultivada y cada decisão tomada funciona como um sinal que colapsa possibilidades infinitas em uma experiência concreta. Las realidades paralelas não são unicamente teorias lejanas, sino expressões potenciais de aquilo que eliges criar, sentir y enfocar. Quando compreendes esto, o miedo cede espaço à la responsabilidade y la responsabilidade se transforma em liberdade. Talvez o maior enigma no se existem outros universos, sino quantas versões de ti mesmo estão esperando ser vividas. Versões mais conscientes, mais alineadas, mais autênticas.
La consciência quântica no promete contra o absoluto, pero se oferece algo mucho mais valioso, participação consciente. E o universo te observa de la mesma maneira em que tu lo observas. Y em es intercâmbio silencioso, la realidade se redefine a cada instante. Comienza tu experimento quântico personal. A partir de hoje, convierte-te em um observador consciente de tu própria vida. Durante los próximos dias, presta atenção a tus pensamentos recorrentes, a tus emoções dominantes y a las histórias que te cuentas a ti mesmo. Pergunta-te, que realidade estou alimentando sem dar-me conta? Empieza com o experimento simple. Elige uma intenção clara, acompanha-la com uma emoção genuína y sostém-la com atenção presente. No fuerces resultados, observa, ajusta, aprende. Como em la física quântica, la experiência é la verdadeira maestra. Comparte este conteúdo com quienes também sienten que há algo mais detrás de lo visible. Deja um comentário, abre o diálogo, questiona lo estabelecido. Porque cada conversação consciente expande o campo coletivo. Recuerda, não estás esperando que o universo cambie, e o universo está esperando tua observação consciente. Tus realidades paralelas existem. Agora, elige qual vas a habitar.